Estamos começando agora mais uma edição do programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Vocês ouvirão a partir de agora mais uma palestra realizada no Centro Espírita Friburguense com o ensinamento das obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Agradecemos muito essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, para que possamos aprender um pouco mais, refletir sobre o estudo da noite, sobre esse tema, e sempre estarmos aqui nessa casa que nos acolhe, nesse local de trabalho, de divulgação, de acolhimento. Que todos nós possamos aproveitar muito o estudo dessa noite. E que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído, inspirado por esses amigos espirituais que sempre estão aqui a nos auxiliar nesse trabalho. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, falando sobre coragem. Confesso a vocês que hoje eu tive, não sei se por conta do tema, hoje eu tive que ter muita coragem. Essa semana foi uma semana bastante truculenta, né, difícil, muitas coisas, e eu tinha esquecido que hoje eu tinha um compromisso marcado, né? Mais cedo, fui ao compromisso, tinha deixado algumas coisas para ver, então foi atropelado. E aí, não sei se foi por conta do tema, né? Aqueles espíritas mais estudiosos aí, né? Sabem que quando a gente escolhe um tema, a gente sempre é colocado à prova junto ao próprio tema, né? O tema normalmente, em primeiro plano, é para quem vem aqui falar. Nunca é para vocês, né? Eu é que preciso realmente aprender muito mais e é normalmente assim que acontece. Mas para a gente começar, nós vamos falar desse teto que nos abriga esta noite, 103 anos, né? Essa casa. Nada dura tanto tempo se não tiver um objetivo muito fiel, né? Muito bom, que precise ser útil. Aqui nessa casa eu iniciei meus estudos há muitos anos atrás, 40 anos atrás. Muitos daqueles que faziam parte, né, dessa casa já estão no plano espiritual. Muitos continuam aqui, bem próximos. Então eu sou muito agradecido a essa casa, porque aqui realmente eu iniciei minha trajetória. E essa casa tem uma característica que me atrai muito. E de um tempo para cá, eu passei a ter um entendimento maior quanto a essa fidelidade que essa casa tem, que é a fidelidade a Kardec. Porque o que nós vemos hoje na doutrina espírita, existem palestras que se dizem espíritas, mas que não citam Kardec. Nada contra quem professa outras religiões, e eu sou um daqueles que mais fala que religião não vai salvar absolutamente ninguém. Não importa ser espírita, católico, Jeová, umbandista, evangélico. O que realmente interessa é que sejamos bons. Boas almas, boas pessoas. Que a gente faça da nossa vida realmente uma utilidade para o próximo. Que
que os nossos atos sejam repletos de carinho, de amor. É lógico que há momentos que a gente não consegue esse equilíbrio tão grande que a gente escuta nos estudos, nas palestras, mas isso vem nos fortalecer, nos mostrar o caminho, a direção que nós temos que ir. Então, essa casa completando 103 anos, e tantas almas já passaram por aqui, e muitas outras almas por aqui passarão, que elas possam se fortificar, aprender a doutrina. E eu sempre digo isso em uma outra casa que nós abrimos durante a pandemia, muito pequena, e que a gente está caminhando, fazendo pequenos estudos. O que importa realmente, não é que as pessoas venham às casas espíritas, ou aos centros evangélicos, ou aos templos jeovás, umbandistas, seja lá qual for, e que fiquem ali para sempre. O que mais importa é que essas pessoas aprendam o objetivo da vida. Por que nasceram, por que estão aqui, que encontrem respostas para as dores, para os sofrimentos, para as alegrias, para os problemas. E após encontrar a solução dessas questões, as respostas que busquem, que elas possam ir para a vida, viver, contar para os outros. A gente não precisa querer que as pessoas permaneçam próximas, a gente tem que ensinar. Tem que florescer no coração das pessoas o real objetivo da vida. E eu acho que essa função essa casa cumpre há muito tempo. E a Valéria antecipou, né, algumas colocações que eu faria, porque é preciso muita coragem para se abrir uma casa religiosa. E esses fundadores, parte deles e dessa casa, se abriu o abrigo, o lar, abrigo, amor a Jesus. Em 1929, ou 26, 9, né? Então vejam, que coragem dessas pessoas. Abrir um lar para cuidar de pessoas. Quantas pessoas, quantas almas passaram no laje, no abrigo? Quantas almas participam da administração e participaram da administração do abrigo, do laje? Que saíram daqui. Pessoas que se dedicam a cuidar de pessoas desconhecidas. Querem um maior exemplo de coragem? Aqui nós temos alguns corajosos, o Roberto, o Rogério, o Ângelo. Todos fazem parte da administração do laje. Assumir uma instituição que não vende absolutamente nada, mas que tem uma despesa fixa em torno de R$300 mil por mês. Imaginem assumir uma instituição com este perfil. E que cuida de pessoas. Não é uma empresa que a gente olha no papel e vê ali escrito entrada 1 milhão, saída 700 mil, caixa 300. Não, é uma empresa que a gente olha lá na frente
Despesa mensal, X. Caixa, menos 2x. E aí o Roberto sempre fala que às vezes ele não dá conta da espiritualidade, porque começam a surgir coisas, pessoas começam a fazer doações, pessoas começam a ajudar. Surgem, sim, políticos que ajudam instituições. Existe. Existem políticos que destinam verbas às instituições. Então vejam o exemplo de coragem dessas pessoas. E quando eu disse que a semana foi truculenta, que a semana foi difícil, e aí eu vou citar um exemplo meu. Eu tenho mania, de um tempo para cá, eu peguei mania de anotar problemas. Acreditem vocês ou não. Eu peguei a mania de anotar problemas. Então eu anoto problemas. Anoto problemas. E conversando com um amigo essa semana, eu falei com ele, rapaz, eu olho às vezes essa folhinha, tem dia que eu acordo, eu olho e falo, cara, que desânimo. É tanta coisa que às vezes desanima. E às vezes no outro dia eu acordo, olho para ela e falo, caramba, quanta coisa para resolver. Vamos lá. Somos nós, altos e baixos, né? Somos assim. E aí, fim da conversa, fim do relato, esse meu amigo vira para mim e fala, indo embora já, ele fala, ó, sabe aquela folhinha? Quando você olhar para ela, fica feliz, cara. Agradece. Tem coisa para fazer. Olha positivo para isso aí. E aí eu fiz um sinal positivo, entrei no carro e fui embora. E aí escolhi o tema. Coragem. Que é o que normalmente nos falta. Coragem. Se a gente pensar em tudo que ocorre na nossa vida, muitas vezes a gente deixa de fazer por quê? Por falta de coragem. Se eu pedisse para vocês me definir, me defina coragem aí. O que é coragem para cada um de vocês aí? 3, 4 segundos, pensem aí. O que vocês me diriam sobre coragem? É algo fácil de se conseguir? Coragem é igual perdão. Você não dorme e acorda com o coração cheio de perdão para sair perdoando todo mundo. E tampouco você dorme e acorda cheio de coragem. Absolutamente. É uma decisão. Nós precisamos querer. Eu quero fazer. Se eu tenho medo de tomar uma decisão e eu permito que o medo tome um volume muito grande, isso vira pânico e aí eu fico paralisado. Eu não consigo caminhar, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar. Eu não saio do lugar. Se a gente permite que o medo cresça, a gente não faz nada. Absolutamente nada. Mas tendo coragem, a gente deixa de sentir medo? Hã?
Não. É importante sentir medo? Claro que é. Por quê? O medo nos salva. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é a força que a gente usa para superar o medo. Mesmo com medo, eu vou fazer. E por que o medo é bom? Porque ele vai obrigar a gente a planejar. Quando eu tenho medo, se eu tenho medo de errar, se eu vou mudar de emprego, por exemplo, me veio uma proposta e eu preciso mudar de emprego. Eu almejo um salário melhor, uma posição melhor, enfim. E eu tenho medo. Mas eu tenho coragem de mudar. Mas o que o medo vai fazer? Vai me fazer planejar. Observar com mais detalhes os prós e os contras. Eu vou ser mais cauteloso nas minhas decisões. Eu vou prestar mais atenção e vou analisar melhor as condições de uma empresa e de outra empresa. Então, o medo é muito importante em todas as questões da nossa vida. Mas a coragem é que vai nos levar adiante. A coragem é que vai ajudar na nossa evolução. E muitas vezes a gente se omite. Muitas vezes nos falta coragem. Não só para tomar decisão, mas para caminhar mesmo. Vejam vocês a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu botar os óculos aqui, senão não enxergo nada. Um espírito amigo, Havre, 1862. O que diz aqui essa mensagem? Vamos lá, para a gente tentar discorrer. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se censurar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Baseado nisso aí, eu tenho uma pergunta para vocês, meus amigos. E a pergunta é a seguinte. O Rogério sempre fala comigo, quando você faz as perguntas, dá vontade de levantar e responder e não sei o quê. Então prestem atenção na pergunta. Isso aí, se posicionem. Muito bem. Se vocês tivessem que nascer exatamente na mesma condição que nasceram, na mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesmo irmão, mesmo primo, tudo igual. Tudo igual. Mesmos problemas, mesmas dores, mesmo sofrimento, mesma falta de dinheiro ou excesso de dinheiro. Tudo igual, a mesma vida. Vocês aceitariam? Aceitariam? Tem gente que está assim, né? Gente, não tem problema não aceitar.
tá? Não é o que vai acontecer. Não é uma inquisição. Até porque nós já aceitamos. Né? Já estamos aqui. Já estamos vivendo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Kardec também se preocupou com isso. Ele também perguntou. E a gente já vai ver aqui. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós, cada um de nós aqui, a gente sempre fala isso aqui, nós planejamos tudo isso. É lógico que nós não escolhemos ter apendicite, ou ter pedra nos rins, ou me faltar às vezes R$10 para comer e pegar um ônibus. Mas a gente escolhe a modalidade, o gênero, o local que a gente vai nascer, as dificuldades. Munidos de quê? Coragem. Por quê? A gente vai responder também. Kardec se preocupou, perguntou. Porque quando a gente está lá na espiritualidade, a gente enxerga tudo de maneira diferente. E aí a gente, muitas vezes, pensa que tem muita força e é capaz de superar muitas coisas. Às vezes a gente falha. Às vezes a gente erra. Algumas vezes o anjo de guarda bate no nosso ombro e fala: Sandrão, Sandrão, não bota isso aí que você vai dar uma rateada nisso aí, cara. Você não vai aguentar. E aí a gente, não, tá tranquilo. Ai, a gente bota. E nasce. E aí a gente se esquece de tudo aquilo que a gente prometeu. E aí um dia alguém bate na porta e fala: ó, estou precisando da sua ajuda aqui, ó. Está acontecendo isso, isso, isso. Você fala: rapaz, agora não estou com tempo, vou não. Abre-se uma porta para você começar a trabalhar de maneira voluntária. Alguém te chama. E você diz: rapaz, agora não dá. Estou com um problema aqui. Na próxima. Um ano depois, alguém te chama novamente, você tem outra desculpa. E aí, quando você morre, acontece o que meu amigo Roberto ali sempre fala: alguém bate no teu ombro e fala: não liga não, você vai ter outra chance. Você vai voltar. Esse é o lado bom. A gente pode recomeçar. Mas por falta de coragem, por falta de fé, por falta de atitude, a gente deixou passar a oportunidade. E quando é que aquela oportunidade vai passar novamente na minha frente? Quando é que eu vou poder reaver aquela oportunidade? Quando é que eu vou poder cumprir aquilo? É como cometer um erro junto a outra pessoa. Quando é que a natureza vai permitir que eu reencontre a Valéria para me desculpar com ela? Para que eu possa consertar uma ofensa feita? Porque a gente também já estudou que não basta o perdão dela em relação a mim, eu tenho que resolver a questão. Ela me perdoa, está tudo bem, ótimo, feliz e contente, mas e acabou? Não. Eu preciso consertar. Por isso muitos espíritos têm a oportunidade de seguir e muitas vezes permanecem.
Por quê? Porque estão presos. A consciência não permite que eles sigam, porque tem algo que eles precisam finalizar. A força que os atrai para a resolução de uma questão, de um problema, é muito maior do que a vontade de seguir. E é assim na nossa vida. Se a gente parar para analisar, quer ver uma coisa? E a gente pensa, mas isso aí são grandes espíritos. Isso aí são almas, né, puras. Jesus, Chico, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, grandes vultos. O bombeiro não tem medo do fogo? Tem, não tem? Por isso que ele usa aquela roupa. Para se proteger. Mas ele deixa de cumprir a missão dele quando ele recebe o telefonema, que eles entram no carro e saem disparada. Ele chega lá, olha para o fogo e fala, não, está muito quente, não vou. Ele está superando o medo. O medo está ali. O medo faz com que ele se previna, com que ele reveja a roupa, com que ele feche mais, com que ele lacre os botões, que ele veja onde é que está o oxigênio. O medo faz que ele não vacile. O medo faz ele caminhar de forma segura, que ele pise aonde ele aprendeu. Eu estava lendo aqui, minutos antes aqui da palestra, Valéria olhou o blog que o Rogério escreve. Ele diz exatamente isso, ele fala sobre um caminho que do lado da casa dele tinha, né, e que várias pessoas passavam pelo mesmo caminho e tal, e que uma reflexão dele foi, quem foi o primeiro? Quem teve a ideia de passar por aqui primeiro e começar a abrir esse caminho? Para que outros seguissem. Vejam que reflexão interessante. Quem foi o primeiro que resolveu abrir essa casa aqui? Que teve a ideia sozinho? E que veio para cá com 3, 4 pessoas para fazer um estudo? E que hoje aqui tem 40 pessoas. E já passaram por aqui 4 mil, 40 mil, 400 mil, 1 milhão. Em 103 anos. Não é preciso coragem para iniciar uma trajetória? O adestrador de cães, de cavalos, será que eles não têm medo? Claro que tem. Mas então qual é a definição de coragem? O que é coragem? Coragem é a qualidade de agir apesar do medo, da incerteza ou das adversidades. É a disposição interna de enfrentar desafios, superar obstáculos e assumir riscos. Eu acredito que muitos aqui tenham mudado de emprego em algum período da vida, tenham recebido propostas, ou tenham largado uma empresa para abrir o próprio negócio. Isso gera medo? Claro que gera. Só que o que isso faz com a gente? Faz com que a gente planeje muito melhor. Para que a gente não erre. Ou se errar, que a gente esteja preparado para recomeçar. E aí eu vou falar de mim novamente. Né? Falar dos outros às vezes é ruim, né? A pessoa pode não gostar. Eu sempre
eu sempre assumi muito bem as minhas mudanças de direção de rota. Nunca, não vou dizer nunca, mas sempre tive muito pouco medo nas decisões que eu sempre tomei em relação a negócios, ao que eu faço da minha vida para ganhar dinheiro, né? E quando eu comecei a estudar esse tema aqui, eu ainda comentei com o Magui aqui, não sei se é por causa do tema e tal, porque me fez pensar que me faltou mais planejamento. Não me faltou vontade. Então, algumas vezes, a gente pode dizer, eu tive sorte. Porque eu deveria ter planejado algumas coisas melhor. Porque eu tive medo. Mas o medo, se der errado, eu recomeço. Eu faço de novo. Mas você com mulher, filho, não deu errado. Mas se desse, muito provavelmente, minha mulher e meu filho teriam sentido mais do que eu. Porque na minha cabeça eu estava preparado para isso. Então vejam vocês que mesmo nós, individualmente, estando preparado para uma situação, a gente tem que pensar nas pessoas que estão próximas, que estão ao lado, que vão sofrer consequências por conta da nossa decisão, por conta da nossa coragem excessiva, digamos assim. Então, coragem não é a ausência do medo. A coragem é a gente saber planejar, saber fazer, para mesmo com medo, fazer, superar. Eu lembro do meu filho com 5 anos de idade, 6 anos de idade, que a gente levava ele para nadar, competir. Ele muito novinho, a gente ia para São Paulo, ele participava de campeonato de natação, até ganhou algumas etapas do brasileiro e tudo. E eu olhava ele pequenininho. E ele sentia medo, né, Sandra? Ele sentia medo. E eu, às vezes, chegava perto dele, eu olhava para ele, eu via que ele estava... Sabe? A primeira competição, então, que eu fui levar, campeonato brasileiro, que ele... Assim, medo. Falava, João, pula e vai, cara. Pula e vai. Se você chegar em primeiro, bom. Se chegar em último, bom também. Mas tem que ir. Não pode parar. Quando você bater na parede, você para. Até lá, não pare. E ele, tá bom, papai, tá bom. Apavorado. E hoje está desse tamanho. E você fala com ele, ele fala, eu sinto falta da competição. Eu não forçava, mas eu incentivava do meu jeito. Muitas vezes o meu jeito não é um jeito muito delicadinho, né? Vocês já perceberam que eu não sou um cara muito delicado, né? Então, às vezes, a maneira de falar pode parecer que a gente está um pouco, né? Mas não é só um jeitinho um pouco mais firme de falar, né? Mas ele entendia. Então, vejam vocês, é preciso o quê? Coragem em tudo na nossa vida. A gente teve uma coragem danada para reencarnar, gente. Esse é o ponto crucial. Alguém escolheria reencarnar no planeta num momento como esse? Analisem friamente o momento do planeta. Não estou falando de Brasil, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Eu estou falando do planeta.
Quem em sã consciência escolheria reencarnar agora? Se eu estou morto e tem alguém do lado de lá e fala, Sandrão, chegou. Falo, pô, não dá para passar uns cinquentinhos aí não, para dar uma amenizada na Terra? Para ir num momento mais tranquilo? Se eu tenho a oportunidade, hoje aqui na carne, neste pequeno pedaço de carne, né, eu pediria um tempo. Mas nós não fizemos isso. E nascemos conscientes do que iria acontecer. Ninguém foi enganado. Olha, o momento vai ser complicado, vão ter problemas assim, 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 assim. Lógico que as coisas não são enumeradas exatamente quando vão acontecer, mas nós temos um projeto, um plano, a gente sabe o que vai acontecer e o que vamos enfrentar. Nós aceitamos. Tivemos coragem. E por que muitas vezes voltamos? Continuando, a coragem envolve a capacidade de tomar decisões difíceis, persistir diante das dificuldades e seguir em frente mesmo diante da possibilidade de fracasso. Possibilidade de fracasso, não é certeza do fracasso. Se tem certeza que vai dar certo, para que vai dar errado? Para que fazer? Não vamos fazer, vamos recuar. Também é ser inteligente um passo atrás, né? É um atributo valorizado em diversas áreas da vida, seja pessoal, profissional ou emocional, pois é através da coragem que podemos alcançar nossos objetivos mais desafiadores e superar nossos próprios limites. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, quem impõe o limite somos nós. Somos nós. Nós sabemos o nosso limite. Não é o limite que se impõe. Por isso que os atletas treinam incessantemente para quebrar o quê? Limites. Tempos. Se fosse assim, o recorde mundial estaria lá em 1930, 1935, quando começaram a registrar. Por que se quebra? Porque aquele é o limite daquele cara lá atrás. Não é o meu limite. As minhas forças vão além dessas. Eu imponho os meus limites. Eu sei até onde eu consigo ir. E se eu não sei, eu vou testar. E aí, voltando àquela questão, aquela pergunta que eu fiz, a gente aceitaria reencarnar novamente do mesmo modo que nós estamos aqui? E aí Kardec pergunta lá na questão 266, não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Quando a gente está lá na espiritualidade, a gente vai escolher as provas mais suaves, não tão doloridas. E os espíritos respondem, para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Por isso que eu falei que quando nós estamos lá na espiritualidade, naturalmente nós assumimos riscos que hoje não assumiríamos. Não assumiríamos. Mas nós assumimos. Talvez uma doença. Olha, vai ter uma doença assim, assim, que vai causar isso, papapá, pipipi. Beleza, estou firme. Vamos embora. Quando chega aqui, por que Deus me mandou esta
doença. O que eu fiz para merecer isso? Por que isso está acontecendo comigo? Pessoal, a gente assumiu. A gente sabia que ia ser doído, difícil. E por que a gente escolheu que fosse difícil? Porque a gente quer avançar, a gente quer superar, a gente quer abrir as portas do futuro, a gente quer um novo planeta, a gente quer modificar, a gente quer tudo. E muitas vezes a gente comete algum equívoco. Ah, isso é péssimo. Não, isso faz parte da caminhada. A grande questão é que nós somos espíritas. Eu quero crer que todo mundo aqui acredita no espiritismo ou não? Sim, somos espíritas. Acabou. Não dá mais para a gente dizer não sabia, né, Valéria? Não dá. Não dá. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A gente precisa criar coragem para saber que nós escolhemos e que precisamos vencer, seguir. Não tem esse papo de desistir. Espírita não desiste. Insiste, resiste. Mas desistir, nunca, jamais. Não faz parte do vocabulário espírita. Se a gente entender isso, a gente supera tudo o que vier. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter doença, que não vai morrer ninguém da nossa família, que a nossa empresa não vai quebrar. Vai acontecer tudo isso normalmente. Só que a gente vai estar tão firme, tão forte, que isso não vai abalar a gente. É aquela história que eu falo e repito, se você acorda de manhã, o céu está cinza, você olha e fala, ai, o céu hoje está cinza, o dia vai ser ruim. Mas claro que vai ser ruim. Você já não precisa nem levantar. Fica deitado, dorme e acorda no outro dia. E tenta ser positivo, porque senão se acabou com o seu dia. Agora, se você acorda de manhã, o céu está cinza, você fala, opa, hoje eu não vou sentir calor, vamos embora, vou partir para cima. Obrigado, Deus, dá força, e vamos. Porque é assim que tem que ser. Isso é coragem. Esse tipo de pensamento é que nós precisamos manter. O espírita, com conhecimento da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito e da infinita misericórdia de Deus, é alguém que deve demonstrar coragem em frente aos embates da vida, exemplificando serenidade, confiança, mesmo nas horas de adversidade. É o que eu estou falando. Somos espíritas. Esquece todo argumento e toda lamentação, gente. Não há outro caminho. Questão 264. O que orienta o espírito nas escolhas das provas? Ele escolhe as que lhes podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. É o que a gente estava falando. Por que eu escolhi isso? Por que isso está acontecendo comigo? Porque isso vai me dar um impulso. Quando a gente estava na espiritualidade, a gente pensou nisso. A gente planejou, a gente escolheu justamente porque isso ia me impulsionar. Aí a gente chega aqui e fala, escolhi mal. Né? Dei azar.
Podia ter sido mais leve. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então vejam vocês, a gente só escolheu bomba. Verdade. Não adianta a gente pensar que a gente veio para cá dar um passeio, viver bacana, entendeu? Curtir a vida. Não é assim, nós temos acertos a fazer. E a gente já falou sobre felicidade. É possível ser feliz na Terra? Claro que é. Claro que é. Dentro daquilo que nós entendemos como felicidade. É a felicidade relativa. Relativa ao nosso momento, relativa à nossa condição, relativa à maneira que eu penso. Então é possível ser feliz, mas feliz o tempo todo? Não. Não. Na maioria do tempo a gente tem boleto para pagar. Não tem jeito. Temos que pagar o boleto. Está vencido e se não pagar vai ter juro. Vamos voltar. Vamos voltar. A gente tem que acordar e dormir pensando da seguinte maneira, meu amigo espiritual, e outra coisa, vamos pedir ajuda, gente. Eles estão aqui, ó, do nosso lado, pronto para ajudar. Alguns estão ansiosos, tipo, meu amigo, pede alguma coisa, eu te ajudo. A prece é o caminho mais rápido. Depois de uma palestra que a gente fez sobre pensamento, a Valéria falou da prece. A prece é o caminho mais rápido e seguro. Tudo que a gente pede a Deus com sentimento, a gente obtém a resposta. Não duvidem nunca disso. Uma prece feita com amor, com sinceridade, gente, é capaz de fazer coisas que algumas pessoas chamam de milagre. Acontece. Agora a gente tem que acreditar. E outra coisa, a gente tem que fazer. É igual a história do cara que ia ganhar na Mega Sena, mas não joga nunca. Ah, eu não ganho nisso. Você joga? Não. Não, isso aí tem roubo. Então reza para você acertar o número que o cara que vai roubar jogou. Pode dar certo. Então a gente tem que saber o caminho. O que a gente tem que fazer? Se a gente ficar só na literatura, se a gente lê, nossa, que lindo, nossa, que bacana, entendeu? E aí eu vou citar o Rogério novamente, que ele disse, se a gente sair da casa espírita achando que está tudo bom, paz e amor, legal, vou dormir, vou acordar e vou seguir minha vida normal, não está funcionando. Alguma coisa tem que incomodar a gente, tem que impulsionar, algo tem que me jogar para cima, tem que fazer com que eu me mova, tem que fazer com que eu tenha coragem. Tem que fazer com que a gente tome ação. Se não for assim, não funciona. Qual o maior exemplo de coragem que a gente teve no planeta? Vocês sabem? Hã? Jesus? Ouviu alguém falar Jesus? Todo mundo pensou Jesus? Jesus. Bom, não vou dizer que é o maior, para mim é o maior exemplo de coragem, né? Enfrentar o que Jesus enfrentou, algo, né? Realmente extraordinário. Se a história está correta, se tudo aquilo aconteceu, realmente
ele deixou grandes exemplos. O fato dele ser crucificado, o fato do sofrimento que ele passou, o que a gente sabe que ocorreu depois, o perdão a todos aqueles que fizeram o que fizeram com ele, a demonstração de fé, de força, de coragem para passar por tudo aquilo. Então, eu acho que a gente tem que pegar esses exemplos e trazer para a nossa vida. Ah, mas eu estou muito longe de Jesus. Claro que estamos. Isso é natural. Mas eu já falei isso aqui, se eu não me engano. Todos nós que estamos aqui seremos Jesus. Sabiam disso? Acreditam nisso ou não? Seremos seres de luz, espíritos evoluídos. Teremos responsabilidades enormes. Trabalharemos pelo próximo incessantemente. Cuidaremos de muitas almas. Não duvidem disso. Nós fomos criados para isso. O universo segue se expandindo, crescendo. Deus segue criando o tempo inteiro. Vida existe em todos os planetas do universo. A partir do momento que a gente entender isso, a nossa vida simplifica. Os espíritos responderam. A gente vê isso, a gente sente isso no nosso dia a dia. Então, eu acho que falta realmente, e quando eu disse que a palestra era para mim, falta realmente coragem. Coragem. De 6 meses para cá, eu sempre ajudei no Laje. Aí eu vou voltar a falar do Laje porque eu acho muito importante e é um exemplo que está muito inserido na minha vida no momento. Eu sempre ajudei no Laje, na campanha do quilo e tal, o Reginaldo ali, que é parceirão nosso também da campanha do quilo. Então, a gente sempre procurou auxiliar, ajudar. Só que quando a gente entra no problema, porque tem problema, quando a gente começa a ver os detalhes, o dia a dia, a gente começa a ver que sem coragem e sem fé não funciona. Não funciona. Se a gente não tiver muita força de vontade, por isso que eu admiro esses caras que abriram o centro, que fundaram o Laje, entendeu? A gente fez uma homenagem ao Rogério lá. Rogério tem 25 anos que ele dedica a vida dele ao Laje. Tem a empresa dele, tem o trabalho dele, mas ele tem 25 anos de história dentro do Laje.
Allan Kardec através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense. Conheça mais o Espiritismo assistindo nossas palestras na Avenida Conde Bittencourt, 102, no centro de Nova Friburgo.